Fera, vamos começar agora os nossos estudos de dinâmica. E para falar de dinâmica, a gente tem que falar de força. E sempre que a gente fala de força, fera, o que é que vem na cabeça? Pense um pouco. A gente sempre que lembra em situações de força, a gente pensa em empurra e puxa, não é verdade? Pense aí qualquer situação onde uma força foi necessária. Provavelmente você vai lembrar de empurrando alguma coisa ou sustentando alguma coisa, que não deixa de empurrar, embora sustentando ele possa estar em repouso, mas você está empurrando. Alguma coisa você está segurando, puxando, ou que você traz para você. É sempre assim, força está empurrando, força está puxando. Quando você empurra ou puxa, fera, você pode conseguir acelerar o movimento do corpo e aí você vai fazer com que haja uma mudança na velocidade. Você pode usar a força para equilibrar o corpo e você pode ainda usar a força para deformar corpos. Mas quando você fala de força, fera, você fala sempre de empurra-puxa. E mais, fera, atenção, cuidado com isso, hein? Quando você fala de força, você sempre fala de quem faz a força e de quem sofre a força. Você nunca tem sentido físico quando você fala só de um corpo com força. Sempre você tem dois corpos relacionados à força. Tem aquele que aplica e aquele que sofre a força. E as forças, fera, elas sempre aparecem em pares, porque na hora que o corpo 1 aplica força sobre o corpo 2, o corpo 2 também está aplicando força sobre o corpo 1. Então, fera, se é força, tem quem aplique e tem quem sofra. Isso é muito importante. As forças, fera, podem ser do tipo ação à distância ou força de contato. Por exemplo, a força de atração gravitacional, aquela que nos mantém grudados aqui no planeta Terra, ela é uma força que não necessita que você esteja encostado na Terra para acontecer. É a força de atração gravitacional, por exemplo, que mantém a Lua em órbita em torno do planeta. E a Lua não está encostada no planeta. Esse tipo de força a gente chama de força de campo. São forças de campo, por exemplo, a gravitacional, a eletromagnética, tá certo? Que é a força elétrica, e tem a força magnética. Um ímã atrai outro ímã, um ímã atrai ferro, sem necessariamente que exista contato entre eles. Mas a maioria das forças, fera, acontece quando os corpos interagem estando um junto do outro. São forças de contato, são forças de tração, forças de atrito. Tranquilo? Então a gente tem dois tipos de forças: as forças de campo, que não necessitam do contato entre os corpos, e as forças de contato. Mas quando a gente fala de natureza da força, fera, aí existem 4. Anote aí. A gente tem as forças gravitacionais, a força de atração gravitacional e dentre elas a mais famosa, que é a força peso. Dentre elas, Ives, como assim? Toda força de atração gravitacional não é peso? Não. A gente vai ver na aula seguinte a diferença, tá, fera? Peso é sempre atração gravitacional. Atração gravitacional nem sempre é peso. Ok? A gente tem força de natureza elétrica, fera. As forças de natureza elétrica são grande maioria no nosso cotidiano. Por exemplo, a força normal, a força de compressão normal, é uma força de natureza elétrica. A gente vai falar sobre isso já já também. Tranquilo? E a gente tem no domínio do campo das físicas do muito pequeno, quando a gente está estudando lá o núcleo atômico, a gente tem dois tipos de forças nucleares: as forças nucleares fracas e as forças nucleares fortes. A nuclear fraca está diretamente envolvida com aqueles fenômenos de decaimento radioativo, que vocês estudam muito em química, mas que a gente no final do curso, lá depois do Enem, vai bater um papo aqui com vocês também. E tem as nucleares fortes. Essas são importantes na estabilidade do núcleo. Você tem lá no núcleo um monte de próton junto. Próton repele próton. E como é que o núcleo continua coeso? Como é que ele continua lá juntinho? Por conta das forças nucleares, que são a interação que há entre nêutrons e prótons. Mas a gente vai falar isso no curso na parte de eletricidade. Por enquanto você tem que saber que existe a gravitacional, a elétrica, que é a eletromagnética, existe a nuclear fraca e a nuclear forte. Hoje, fera, a nuclear fraca e a elétrica já foram unidas numa única teoria e por isso são chamadas de forças eletrofracas. Mas isso é lá na física moderna que a gente vai discutir. Por enquanto, para a física clássica, o que a gente precisa são as forças de origem gravitacionais
e as forças de origem eletromagnética. Simples assim. Fera, antes de entrarmos nas leis de Newton, é importante que a gente conheça um pouco das forças que a gente vai utilizar como exemplo lá. E dessas forças, provavelmente a primeira de todas que a gente conhece é a força de atração gravitacional. Atenção, fera! Quando duas massas são colocadas próximas e interagem uma com a outra, surge entre elas, pelo simples fato de elas terem massa, uma força de atração. Isso, fera, é entre quaisquer corpos massivos. Então agora eu estou atraindo essa câmera que me filma, essa câmera está me atraindo. Eu estou atraindo as lâmpadas que estão ao meu redor, essas lâmpadas estão me atraindo. E todas essas interações acontecem o tempo todo. Todas essas interações entre massa são forças de atração gravitacional. Agora, fera, em particular, quando eu estou me referindo à interação gravitacional, quando eu estou falando da interação que existe entre eu e o planeta Terra, neste caso, a força de atração gravitacional é o que a gente chama de força-peso. A força-peso é uma das forças de atração gravitacional que estão acontecendo aqui agora. Ela é a que se destaca em relação à força em relação à câmera, a força com a lâmpada, a força com a filmadora que está ali atrás, a força em relação ao fotógrafo que acompanha aqui o projeto. Tudo está se atraindo. Inclusive, a gente vai ver depois lá na frente, em gravitação, que essa força é proporcional à massa. Então, se você aí do outro lado, assim como eu, tem excesso de fofura, tem muita massa, saiba, pelo menos do ponto de vista gravitacional, que você é mais atraente. Tranquilo? Então, anote aí, fera, quando você estiver falando de força de atração gravitacional, que é o peso, a força de atração gravitacional que o planeta faz em você. Essa força, ela é uma força radial. E a sua intensidade, fera, é o produto da massa pela gravidade local. Então, começa a anotar aí. Peso é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. O módulo do peso é o módulo da gravidade multiplicado pela massa. A força peso, fera, ela é radial, está na linha do raio do planeta. E ela aponta sempre para o centro do planeta. Ela é radial convergente. E aí, fera, muito cuidado com isso, acaba com essa história de que força-peso puxa para baixo. Na maioria dos problemas, o piso está na linha do centro. E aí um corpo que está acima do piso está acima do centro. E é puxado para o centro, não para o piso. Tranquilo, fera? Então, toda vez que você tiver dois corpos, a força de atração gravitacional aponta para o centro do corpo. Então, quando eu sou puxado pelo planeta, a força feita em mim aponta para o centro do planeta. Quando eu puxo o planeta, a força feita por mim é feita no centro do planeta e aponta para o meu centro. A força-peso é uma força de atração gravitacional. Esta força é uma força trocada entre o corpo e o planeta, atenção, que depende da massa e da gravidade local. A massa, fera, não muda independente do campo gravitacional. Já o peso, este sim, fera, muda. Uma outra força que aparece o tempo todo, fera, é a força de compressão entre os corpos. Sempre que você encosta, apoia, empurra um corpo sobre o outro, lá na estrutura da matéria, lá os elétronzinhos criam campos, a gente vai discutir isso com mais calma, e há uma interação entre eles. Os corpos interagem no nível dos elétrons. E aí, fera, é por isso que a força de contato, de compressão normal, é uma força de natureza elétrica. Atenção com isso, fera. A força normal não é uma reação à força-peso. Muita gente se confunde com isso e lá na terceira lei de Newton se atrapalha. Muito cuidado. A força normal é uma força de compressão entre os corpos. Então, quando eu piso aqui no chão, eu comprimo o chão e o chão reage me empurrando para cima. Então essas duas forças, eu apertando o solo e o solo me sustentando, essas formam uma paração e reação. Não a compressão normal e o peso. Muito cuidado com isso. A força de compressão nem tem a mesma natureza, porque a força de compressão normal ela é uma força de natureza elétrica, enquanto o peso é uma força de natureza gravitacional. Normal, fera,
É porque é perpendicular. Muito importante que você lembre disso, então anote. Sempre que você estiver falando de força de compressão, você está falando de força que forma 90 graus com o apoio. Então a força normal tem esse nome porque ela é perpendicular à superfície de contato. E fera, se é compressão, é sempre uma força que empurra. Se eu tenho um corpo A apoiado num piso B, o corpo A comprime empurrando o piso e o piso comprime empurrando o corpo. A força de compressão é sempre uma força que empurra para fora do apoio. Tranquilo? E para a gente fechar essas primeiras forças, fera, é importante também que a gente saiba como analisar a chamada força de tensão no fio, força de tração na corda. A força de tração é uma força que também tem natureza eletromagnética, certo, fera? A força de tração é uma força de natureza elétrica, lembre disso. E é uma força que tem determinadas características que diferenciam das outras. A primeira delas, ela é sempre paralela ao fio ou corda. Muita atenção, no ponto de aplicação da força de tração, fera, a força de tração ela é sempre paralela ao fio, tem a mesma direção que o fio. E a força de tração, fera, sempre puxa. Você nunca vai pegar uma corda e empurrar alguém com ela. Você vai sempre puxar. E fera, quando a gente está resolvendo os nossos problemas de dinâmica, a gente sempre usa um modelo de corda, que é a chamada corda ideal. A corda ideal é uma corda de massa zero, de massa desprezível e de elasticidade também zero, sem elasticidade e sem massa. Se a gente tivesse que considerar a massa da corda e a elasticidade dela, os problemas de dinâmica ficariam muito mais complicados de resolver. A gente não teria mais fios esticados horizontalmente, a gente teria uma curva chamada catenária. Mas só o pessoal de engenharia que vai se preocupar com isso no futuro. Por enquanto, para a gente vai usar sempre massa zero, corda ideal. Quando a corda é ideal, você já sabe que ela não estica e que ela não tem inércia. Por conta disso, em todos os pontos da corda, a tração tem a mesma intensidade. Em cordas ideais, fera, registre isso, em cordas ideais, em todos os pontos, a tração tem a mesma intensidade. Fera, você já brincou com um elástico, ou já manipulou uma mola? Ou já em academia, por exemplo, usou um aparelho chamado tensor? Bom, se você já brincou com uma mola, você sabe que quando você a estica ou a comprime, quanto mais esticado você quer a mola, mais esforço você tem que fazer sobre ela. Ou seja, você precisa aplicar uma força cada vez maior sobre ela. Outra coisa que é importante é que quando você libera a mola, ela volta para o seu estado inicial, ela volta para o seu tamanho inicial. A força que a mola faz sobre você enquanto você aplica força nela é uma força sempre restauradora, ou seja, ela está tentando sempre restaurar o estado original da mola. Quanto mais você aplica força, mais ela se deforma. Então há uma relação entre a intensidade da força e a deformação da mola. Quem explicou essa relação foi Hooke. E aí a gente tem uma lei chamada lei de Hooke para mola, que parte do seguinte princípio, fera. Se você tiver uma mola de comprimento L, L é o comprimento natural da mola, é o tamanho inicial dela, e você faz uma variação desse comprimento, um ΔL, essa variação do comprimento, fera, é chamado de deformação da mola. E a gente normalmente usa a letra X. Aqui a gente está dizendo X igual a módulo do ΔL, porque a gente tanto pode ter a mola sendo alongada, aumentando de tamanho, quando comprimida, diminuindo o tamanho dela. Tranquilo, fera? E aí o que é que a gente percebe? A gente percebe que dentro de uma faixa de valores, a força que é aplicada para deformar a mola e a deformação produzida nessa mola são diretamente proporcionais. Olha aqui, fera, força elástica e deformação são diretamente proporcionais. Ora, como tem uma proporcionalidade, a gente atribui uma constante e a gente tem então que a força elástica é igual a constante K multiplicada pela deformação da mola X.
Lembrando, fera, o módulo da força. A direção da força é a mesma direção do eixo da mola. Atenção, paralela ao eixo da mola a força. E atenção também ao sentido, fera, porque o sentido da força elástica é sempre restaurador. Se eu puxo a mola está puxando de volta. Se eu comprimir a mola está empurrando de volta. O sentido é sempre oposto ao da deformação. Isso é uma característica de força restauradora. Tranquilo, fera? Se a gente quiser analisar graficamente a relação entre força e deformação, é muito simples, anota isso aí. Quando você tem a análise que você coloca força no eixo Y e deformação no eixo X, quando você tem a força em função da deformação, como a relação entre força e deformação é de direta proporcionalidade, olha como fica o gráfico, fera. Fica uma reta a partir da origem. E a inclinação dessa reta, fera, está diretamente relacionada à constante elástica da mola. Olha lá, fera, este ângulo de inclinação, aí aparecendo, a tangente desse ângulo é a razão entre a força e a deformação, ou seja, é igual à constante elástica da mola. Lembrando sempre, força em newtons, distância em metros, constante em newtons por metro no sistema internacional. Fera, certamente você já tentou empurrar uma caixa grande e percebeu uma dificuldade para deslocá-la sobre o piso. Essa dificuldade é tanto maior quanto maior é a rugosidade do meio onde você está empurrando, no piso, por exemplo. Se você passa uma cera ou você polindo o piso deixa ele mais liso, você vai perceber que ao empurrar a caixa você terá menos dificuldade. Então, da interação das partes em contato, existe uma força, essa força que é a força de contato, que tem duas componentes. Uma componente a gente já conversou aqui, que é a componente normal, aquela componente que é perpendicular ao apoio e que está sempre empurrando, é uma força de compressão. A outra componente é uma componente paralela ao piso, paralela ao solo, paralela ao plano de apoio. Essa componente a gente chama de força de atrito. Essa força de atrito, fera, surge quando há uma interação entre as partes que estão em contato. Se a gente pudesse ampliar aquela parte que está em contato de um corpo com outro, a gente ia perceber rugosidades, reentrâncias, ia perceber que os corpos se encaixam uns nos outros, fera, o que dificulta a mobilidade. Além disso, nas regiões de contato, se formam pequenas soldas, dependendo do tipo de material que está em contato. É exatamente por isso, fera, que não adianta você polir demais, porque quando você pole demais, ao invés de ficar mais fácil de escorregar, um corpo pode soldar no outro. Isso se deve à interação interatômica entre os corpos, fera. Muito cuidado com isso. As forças de atrito são resultado de interação eletromagnética. Lá nas camadas dos corpos, existem camadas que estão entrando umas nas outras e interagindo. Atenção, criam-se forças de adesão. Anote isso aí, fera. Adesão quando você tem materiais diferentes. E criam-se forças de coesão quando os materiais são iguais. Certo, fera? Se você está encostando materiais iguais, você tem coesão. Se você está encostando materiais diferentes, criam-se forças de adesão. E não é só porque não está polido que tem atrito. É só você dar uma olhada, por exemplo, nos pneus slicks, as slicks de Fórmula 1. Aquele pneu liso que é utilizado em pista seca. Pode dar uma olhada que ele não tem ranhuras, ele é bem liso e ainda assim ele tem forte poder de aderência por conta do material e da constituição que o pneu é feito. Tranquilo, fera? Então fique esperto, fique esperta. O atrito depende das superfícies que estão postas em contato e depende da compressão que essas forças fazem um corpo sobre o outro. Então, quando eu apoio um corpo no outro, eu apoio lateralmente, que há uma compressão. Quanto maior essa compressão, maior também será o atrito entre as superfícies. Força de atrito,
que é uma força sempre paralela ao apoio, anote isso aí, fera, e que é oposto ao escorregamento. Atenção, fera, não é ao movimento, é ao movimento relativo entre as partes. Então, por isso, muito cuidado. Eu não gosto de dizer, a força de atrito se opõe ao movimento, porque, por exemplo, quando eu estou andando, fera, o atrito no meu pé, feito pelo solo, é que impossibilita o meu caminhar. Se não existisse o atrito, meu pé escorregava e eu não saía do canto. Eu não sei se você já tentou andar sobre lodo ou sobre gelo, mas provavelmente você percebeu a dificuldade quando tem pouco atrito para você conseguir caminhar. Então, fera, muito cuidado. Atrito se opõe ao deslizamento entre as partes. Ou, se não estiver deslizando, a tendência desse deslizamento. Anote aí, por favor, fera, que isso é importante. As características do atrito são paralelo ao solo, então paralelo ao apoio, muito importante isso. A força normal é perpendicular, o atrito é paralelo. E oposto ao deslizamento entre as partes em contato. Tranquilo, fera? Quando existe deslizamento entre as partes, a gente chama o atrito de atrito cinético. Cinético é aquele atrito associado ao movimento entre as partes. Quando não existe, que um corpo está em repouso em relação ao outro, que a superfície em contato está parada em relação ao apoio, a gente diz que o atrito é um atrito estático. Atrito estático se opõe à tendência do escorregar, ao início do escorregamento, enquanto que o atrito cinético se opõe ao deslizamento entre os corpos. Então, a força de atrito é sempre paralela e se opondo ao deslizamento entre as superfícies. Tranquilo, fera? Fera, toda vez que as superfícies em contato não estão deslizando uma sobre a outra, a gente diz que o atrito entre elas é atrito estático. De novo, se estiver em repouso relativo, uma superfície parada em relação à outra, o atrito que existe entre elas é chamado de estático. Atenção, fera, esse atrito é variável e vai desde 0 até um valor máximo que acontece quando o corpo está prestes a entrar em movimento, chamada iminência de movimento. Então anote aí para saber as características da força de atrito estática, fera. A força de atrito estática, ela é uma força paralela ao plano de apoio, como todo atrito, paralelo ao plano de apoio. Fora isso, ela se opõe à tendência do deslizamento. Já que os corpos não deslizam, a gente tem uma tendência de deslizamento, a força de atrito está oposta a ele. A força de atrito, fera, é uma força variável. Sempre que o atrito é estático, ela é variável, porque ela fica equilibrando a força que é aplicada sobre o corpo. Então, se eu aumento essa força, o atrito aumenta e vai acompanhando até um limite, fera. Esse limite, que é a força de atrito máxima, vai acontecer quando o corpo está prestes a entrar em movimento, quando o corpo está na iminência de movimento. E neste momento, a força de atrito é dada pelo produto de um coeficiente chamado coeficiente de atrito estático multiplicado pelo módulo da força normal. Fera, força normal de compressão que a gente já discutiu aqui antes. Força de atrito máxima é μ estático que multiplica a normal. Simples assim, fera. Lembre-se, a força de atrito está se opondo à tendência do escorregamento. Então, se você está empurrando um corpo que vai deslizar para a sua direita, mas não deslizou ainda, a força de atrito está segurando ele com uma força oposta à tendência do deslizamento. Se você encosta algo contra a parede, a tendência era escorregar para baixo. Se não está escorregando, é porque o atrito está sustentando o corpo, fazendo uma força para cima. Fera, quando dois corpos estão postos um sobre o outro e deslizam um em relação ao outro, surge uma força na superfície de contato entre eles. Essa força, que se opõe a esse deslizamento, é chamada de força de atrito cinético. Essa força, anote aí as características dela. Essa força é sempre paralela ao plano de apoio. Essa força
tem sentido orientado sempre contrário ao deslizamento e seu módulo é constante e igual ao produto de um coeficiente chamado coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Isso mesmo, fera, a força de compressão entre as superfícies. Então, a força de atrito cinética depende do tipo de superfície que está em contato para determinar o coeficiente de atrito e depende do quanto um corpo está comprimido sobre o outro. Quanto maior a compressão, fera, mais as rugosidades se interpenetram e por conta disso, mais difícil é de escorregar um corpo sobre o outro. Simples assim. Se eu coloco um corpo sobre o outro e faço com que ele deslize, que ele escorregue sobre o outro corpo, eu vou ter uma força que surge oposta ao deslizamento e cujo valor é proporcional à compressão. Quanto mais compressão, maior é essa força. Fera, já vimos as 3 leis de Newton e já vimos algumas das principais forças: força de atração gravitacional, compressão normal, tração elástica. Então a gente já pode entrar nos famosos problemas dos bloquinhos. Acho que se você fez um primeiro ano bem feito, você deve ter feito centenas de exercícios com bloquinhos. Se você ainda não fez, se prepare, porque no nosso módulo teremos centenas de questões com eles. Tranquilo? Tanto, fera, que eu já preparo você. Essa aula, ela é bem curta de explicação aqui, eu batendo papo com você, mas ela é bem longa de exemplos. Teremos muitos exemplos, que é exatamente para a gente tentar mostrar vários aspectos diferentes. E em todos eles, a gente vai usar um passo a passo. Eu acho bonita a palavra, um algoritmo de soluções. Você diz, caramba, Ives, o que é algoritmo? Algoritmo é uma receita de bolo. É aquele passo a passo, faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo outro e por aí vai. E como toda receita, fera, fique atento, fique atenta. Você pode dar saltos nela. Você pode juntar passos e resolver mais rápido, desde que você esteja familiarizado, esteja prático, esteja prática na hora de resolver as questões. Então, você vai perceber que nos primeiros exemplos, eu vou fazer bem bonitinho a receita de bolo. Passo 1, passo 2, passo 3, aí você vai dizer, caramba, é comprido, é grande, é difícil. Para! Pode ser até grande, mas não é difícil. É só fazer o passo a passo. Na hora que você começar a achar que está muito demorado, é sinal que você já está pronto, você já está pronta para começar a fazer com os pequenos ajustes e saltos. E aí eu vou mostrar para você como fazer a mesma questão um pouquinho mais rápido. Tranquilo, fera? Então fique esperto, fique esperta, porque é só seguir a receitinha de bolo, passo a passo, o algoritmo de soluções, que é 4 passos. Primeiro deles, a primeira coisa que você tem que fazer, fera, para poder enxergar as forças, é isolar, separar cada corpo e observar em cada corpo quais as forças que estão atuando nele. Atenção, fera, eu não vou me preocupar com as forças que o corpo faz, e sim com as forças que o corpo sofre. Eu vou olhar se ele está sujeito à gravidade, eu vou olhar se ele está encostado, se ele está preso no fio, eu vou olhar se tem alguma mola. Lá na frente a gente vai ver se tem atrito ou não. Então a primeira coisa, primeiro passo, isolar os corpos e aplicar as forças. Feito isso, fera, cada um dos corpos vai ter um conjunto de forças e aí, segundo passo, você vai armar um sistema em que cada uma das equações é a força resultante de cada corpo. Então, se você tiver 2 corpos, você vai fazer força resultante do corpo 1, força resultante do corpo 2 e armar um sistema. Se você tiver 3 corpos, força resultante do corpo 1, força resultante no corpo 2, força resultante no corpo 3 e assim você vai para quantos corpos você tiver. Tranquilo? Isolar os corpos, aplicar as forças e armar um sistema com as forças resultantes. E o terceiro passo? Quando você tiver com o sistema pronto, fera, a primeira coisa que você vai buscar nesse sistema é encontrar a aceleração. E aqui, fera, uma dica. Se o problema já dá a aceleração, o que é que você faz? Pula o terceiro passo. Vai do segundo para o quarto. Tranquilo? Então, primeiro você isola os corpos e aplica as forças. Depois, arma um sistema. Depois, resolve esse sistema encontrando a aceleração. Pois quando você determinar a aceleração, a partir dela você vai fazer o quarto passo, que é voltar para as equações
E quando você volta para as equações, substituindo a aceleração, você vai encontrar as forças que estão faltando, como tração, força normal e outras forças que podem ser cobradas de você. Tranquilo? Isola os corpos e aplica as forças, arma o sistema, resolve o sistema e acha a aceleração, substitui a aceleração e encontra as forças faltando. É simples assim, fera. E a partir de agora, nos exemplos, eu vou mostrar a você passo a passo a resolução. Ela fica um pouquinho mais extensa porque eu estou mostrando cada um dos passos. Mas na hora que você ficar craque, fera, na hora que você conseguir perceber, o 1 e o 2, os dois passos você pode fundir de uma vez só. E aí tem mais, quando você ficar craque, você pode fundir o 1, o 2 e o 3 num passo só. Mas fera, primeiro a gente engatinha, depois a gente anda, depois a gente corre, para só no final a gente voar. Então a gente vai começar no passo a passo. Peço paciência a você, se você já está cobra, se você já está craque, porque os primeiros vídeos eu vou fazer passo a passo, partindo da ideia de que é a primeira vez que você está vendo esse conteúdo com qualidade. Tranquilo, fera? Acompanhe agora os muitos exemplos que a gente vai fazer sobre esse algoritmo de soluções. Analise a figura abaixo. Um bloco A, de massa 20 kg, está ligado a um bloco B, de massa 10 kg, por meio de uma mola. Os blocos foram empurrados um contra o outro, comprimindo a mola pela ação de duas forças de mesma intensidade, F igual a 60 newtons. E em seguida, colocados sobre a superfície horizontal, conforme indicado na figura acima. Nessas circunstâncias, os blocos encontram-se em repouso, sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre os blocos e a superfície é 0,4 e que a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo quadrado, é correto afirmar que, se as forças F forem retiradas simultaneamente... Bom, para a gente entender o que está se passando aqui, na hora que a gente empurra A e B com uma força de 60 de cada lado, a gente está equilibrando esse sistema. O resultado das forças somadas é nulo. Olha, mas quando eu empurro só o B com 60, para que ele fique em equilíbrio, uma outra força tem que estar equilibrando essa força de 60. E aí quem faz esse papel é a força elástica. Então tem uma força elástica aqui que a mola faz em B, que é a força feita em B, e no lado oposto a mola faz uma força também de 60 aqui em A, força que a mola faz em A. Na hora que eu abandono os corpos, o que acontece é que a mola empurra os corpos para fora, e aí entra em ação o atrito que existe entre os corpos e o plano de apoio. Como a força de atrito, se é estática, se opõe à tendência do movimento, e quando é um atrito do tipo cinético, ou também chamado atrito dinâmico, se opõe ao sentido do escorregamento, B tende a escorregar para a direita. Então surge uma força de atrito aqui, ó, força de atrito em B, que é para a esquerda. Já A tende a escorregar para a esquerda, então surge uma força de atrito em A, que é para a direita. Se essa força de atrito que A sofre for igual a 60, o corpo A vai continuar em equilíbrio. Se for menor, o corpo A se desloca para a esquerda. A mesma coisa acontece em B. Se a força de atrito em B for igual aos 60 da força elástica, esse corpo B fica em equilíbrio. Se a força for menor, o corpo B se desloca para a direita. Lembrando que a força de atrito máxima estática entre os corpos é dada pelo produto do coeficiente de atrito estático pelo módulo da força de compressão normal, e neste caso, como o plano é horizontal, peso e normal estão em equilíbrio, então o módulo da normal vai ser igual ao módulo da força-peso do corpo, que é massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. A gente vai ter que calcular em A e em B quanto é a força de atrito. Bora lá? Força
de atrito no corpo A. Vai ser o coeficiente de atrito A vezes massa de A vezes a aceleração da gravidade, já que o módulo da normal tem o mesmo valor do módulo da força-peso. Substituindo, ele diz na questão que o coeficiente de atrito é 0,4, ele diz na questão que a massa de A é 20 e ele diz na questão que a aceleração é igual a 10. 0,4 vezes 20 é igual a 8. 8 vezes 10 é igual a 80. Então, força de atrito máxima que o solo consegue fazer em A é igual a 80 newtons, o que significa que, como esse valor é maior do que a força elástica que é feita em a força de atrito pode sim equilibrar a força feita em A. Lembrando que a força de atrito é variável, ela vai desde 0 até o valor máximo. E ela é igual ao valor da força que solicita o movimento. No caso, quem está empurrando o corpo A é a mola, essa força A, que tem mesmo módulo da força B, que vale 60 newtons, por ser menor do que a força máxima de atrito, vai ser equilibrada por ela. Então lembra, a força de atrito estática é variável, desde 0 até o valor máximo, que é μ vezes a normal. Quando essa força de atrito máxima é superior à força que solicita o movimento, que nesse caso é a força elástica de A, essa força de atrito vai se igualar com a força solicitadora e o módulo então da resultante é igual a 0. Bora fazer a mesma coisa para B agora. Força de atrito em B vale no máximo μ de B com o solo vezes a massa de B vezes a aceleração da gravidade. O coeficiente é 0,4, a massa de B foi dado 10, a aceleração da gravidade é 10. Isso aqui dá 0,4 vezes 10 é 4, 4 vezes 10 dá 40. Opa! Perceba que a força de atrito máxima que B pode fazer é menor do que a força elástica que é aplicada em B. Por conta disso, a força de B tendo módulo maior do que a do atrito, a resultante em B é diferente de 0 e o B se desloca para a direita. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que A permanece em repouso, permanece porque a força de atrito equilibra a força feita pela mola, A permanece em repouso, e o corpo B, já que a força de atrito não é suficiente para equilibrar, o corpo B vai começar a se deslocar. Então ele desloca-se para, veja que a força elástica impulsiona ele para o lado direito, então impulsionando ele se desloca para a direita. Você vai procurar então entre as alternativas aquela que diz que A permanece em repouso e que B vai para a direita. Essa alternativa é a da letra D, que diz que o bloco A permanecerá em repouso e o bloco B se deslocará para a direita. Logo, a alternativa correta é a letra D. Dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 8 e 6 kg, estão apoiados em uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Uma força horizontal constante e de intensidade F igual a 7 newtons é aplicada no bloco A conforme a figura abaixo. Nessas condições, podemos afirmar que o bloco B adquire uma aceleração de... Bom, essa é a típica questão que a gente pode fazer no passo a passo, no algoritmo de soluções em que o primeiro passo é isolar os corpos e aplicar as forças, em seguida armar um sistema de forças resultantes e a partir desse sistema resolver encontrar a aceleração. Ou, para quem já está mais experiente, fazer de uma forma mais direta. Vou mostrar das duas formas porque eu não sei como é que você está com relação a esse conteúdo, então eu vou fazer primeiro detalhando, mastigando no passo a passo e segundo de uma forma um pouco mais prática. Primeiro,
Se a gente vai usar o método do passo a passo, a gente tem que isolar os corpos e aplicar nesses dois corpos as forças para a gente armar o sistema. Então, tanto o corpo A quanto o corpo B estão sujeitos a uma força de ação da gravidade, que é a força gravitacional, força-peso. Eu tenho aqui o peso de A e tenho aqui o peso de B. Tanto A quanto B estão em contato com o solo, comprimem o solo, por reação o solo empurra os corpos para fora do apoio. Então sofre A uma força normal aqui, apontada para fora do plano de apoio, sofre B uma força normal aqui também, apontada para fora do apoio. Essa força é aplicada aqui no contato, mas só para não ficar muito poluído eu coloquei aqui em cima, mas é o solo empurrando aqui. O corpo A está sujeito a uma força F que é externa e que impulsiona o corpo para a direita. Mas para que o corpo A consiga se deslocar para a direita, é preciso que ele empurre o corpo B. Então é aplicado aqui em B uma força que A faz em B. Ora, por ação e reação, se A faz uma força em B, B faz uma força em A de mesma intensidade, direção e com o sentido contrário. Olha aqui, força que B faz em A. Pronto, terminamos o primeiro passo. O segundo passo é armar uma força resultante com as forças aplicadas em cada um dos corpos. Ora, então eu vou fazer aqui um sistema com a força resultante de A e aqui a força resultante de B. Nesta hora é importante que a gente perceba, o movimento vai ser retilíneo e por conta da força externa A vai ser horizontal para a direita, o que significa que o peso e a normal em A se equilibram, o peso e a normal em B também se equilibram. Sobrou então a força que A sofre, feita externamente, feita por B, e a força que B sofre, feita por A. Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes a aceleração. Importante, como A e B estão juntos, a aceleração tem mesmo módulo tanto para A quanto para B. Em A, favorável à orientação do movimento, vou adotar aqui essa orientação como a minha orientação também para a trajetória. Então vai ser positivo aquilo que está para a direita, negativo aquilo que está para a esquerda. Eu tenho positiva a força externa F e negativa a força que B faz em A. Calculando a força resultante em B, massa de B vezes a aceleração é igual à força que A faz em B. Pronto, terminei o segundo passo para a solução do meu problema. O terceiro passo agora é resolver esse sistema encontrando a aceleração. Olha só que simples. Se eu somo os dois membros aqui, na verdade, as duas equações, como A aqui é comum aos dois corpos, eu posso colocar A em evidência e fazer massa de A mais massa de B igual, somando os termos aqui, eu tenho força F menos a força que B faz em A, mais a força que A faz em B, e perceba que a força que B faz em A tem que ter o mesmo módulo que a força que A faz em B, já que são um par ação-reação. Como são um par ação-reação, tem o mesmo módulo, um está positivo, o outro está negativo, essa soma então dá zero. Aí eu vou ter aqui a aceleração vezes a massa de A deu na questão vale 8, a massa de B deu na questão vale 6, o valor da força também deu na questão vale 7. Ora, eu tenho então que A fica multiplicado por 8 mais 6, que é 14, e isso é igual a 7. Para encontrar o valor de A, eu vou passar o 14 que está multiplicando, dividindo. Então, eu tenho que A é igual a 7 dividido por 14. 7 dividido por 14 é igual a 0,5 metros por segundo quadrado. A alternativa que nos diz 0,5 metros por segundo quadrado
é a alternativa da letra A. Então a gente já podia parar por aqui e terminar a questão. Contudo, eu disse para vocês que ia mostrar um outro jeito mais prático para quem já tivesse acostumado a fazer esse tipo de questão. Quando a gente vai resolver pelo outro método, vou trocar a cor da caneta para facilitar a visibilidade aqui. A gente imagina, já que os dois corpos têm uma aceleração comum, a gente imagina os dois corpos como se fossem apenas um corpo, o supercorpo AB. Então eu vou colocar aqui A e B como uma coisa só. Eu tenho A e B como uma coisa só. E esse corpo AB está sujeito a uma força externa aqui, F. O corpo AB tem massa sujeita à aceleração da gravidade. Tem aqui uma força peso aqui do conjunto AB. E como está em contato com um plano horizontal comprimindo essa superfície, vai sofrer uma força de reação normal a essa compressão, a normal que o solo faz em AB. Como o movimento do corpo vai ser horizontal e vai ser retilíneo, eu já sei que a favor desse movimento é positivo, contrário é negativo. Quem está perpendicular é porque está em equilíbrio. Perceba que eu já posso então usar a segunda lei de Newton direto aqui, ó. Força resultante, como é o conjunto AB, é a massa de A mais a massa de B, tudo isso vezes a aceleração, igual à única força que sobrou, que é a força F. Perceba que a gente já pulou essa armação do sistema e caiu direto aqui, ó. Veja que o sistema é muito mais simples de representar. Eu pulo essa fase 2 e já caio aqui na fase 3. Substituo o valor da massa de A, da massa de B e da força F e calculo a aceleração de forma bastante direta. Claro que eu tenho que encontrar o mesmo resultado, então eu encontro que a aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Atenção! Você pode fazer das duas formas. Faça daquela em que você fica mais confortável para acertar a questão sempre. Essa primeira perde-se um pouco mais de tempo, mas se é só desse jeito que você garante acertar, faça assim. Não adianta nada correr e perder a questão. Quando você estiver bastante familiarizado, aí você tenta dessa outra forma também, para poder perceber que é mais rápido e dá para acertar. O conjunto abaixo, constituído de fios e polias ideais, é abandonado do repouso no instante t igual a 0, e a velocidade do corpo A varia em função do tempo segundo o gráfico dado. Desprezando o atrito, a razão entre a massa de A e a massa de B é... A questão pede para você, a partir do que é informado na figura e no gráfico, que você identifique quanto é a razão entre a massa de A e a massa de B. Então ele quer saber isso aqui. Massa de A dividido pela massa de B. Aí você pode perguntar, e como é que eu vou encontrar isso? Perceba que ele dá para a gente um gráfico, onde esse gráfico mostra a relação entre a velocidade e o tempo. Perceba que o gráfico é um segmento de reta e que esse segmento de reta diz para a gente que a variação da velocidade, ΔV, é proporcional ao intervalo de tempo. Como é que eu sei isso? Porque é um segmento de reta. Mais do que isso, está partindo do repouso, a relação é linear. Então eu posso fazer uma regra de 3 ou isso aqui me garante dizer que a variação de velocidade sobre a variação do tempo é constante. Ora, mas quem é a variação de velocidade sobre intervalo de tempo? É a aceleração média. Ora, se a aceleração média é constante, significa que esse movimento é um movimento uniformemente variado. E a gente, para encontrar essa relação entre as massas,
basta só substituir essa aceleração dentro do sistema de forças resultantes que o próprio conjunto fornece para a gente. Perceba que a gente pode olhar as forças que estão agindo no corpo A. O corpo A está preso por uma corda, então sofre uma força de tração. O corpo A tem massa, está sujeito à ação da gravidade, então sofre uma força peso. Está em contato com um plano horizontal comprimindo ele, então sofre uma força de reação normal feita pelo apoio. Já o corpo B está pendurado pela corda. Como está pendurado pela corda, a corda faz uma tração sobre o corpo. Essa tração está aplicada na mesma corda que está presa em A, é uma corda só. Então B puxa a corda puxa A. A puxa a corda puxa B. Logo, essa tração para cima em B tem a mesma intensidade dessa tração para a direita em A. Não são forças de ação e reação, mas como a corda é ideal, essas trações têm a mesma intensidade. O corpo B está sujeito à ação da gravidade, então sofre uma força-peso. Não há normal no corpo B, porque o corpo B não está comprimindo nenhuma superfície. Por conta dessas forças em A se desloca para a direita. E quando A se desloca para a direita, força o movimento de B a ser para baixo. Então, para baixo em B é o mesmo que para a direita em A. Para cima em B é o mesmo que para a esquerda em A. Armando as forças resultantes em cada corpo, a força resultante do corpo A vai ser massa de A, olha ela aqui, vezes a aceleração, é igual. Peso e normal em A se equilibram, já que o corpo nem sobe nem desce. E só a tração T vai sobrar. Quando você faz a mesma coisa com o corpo B, força resultante em B, é massa de B vezes a aceleração, e isso aqui é igual à própria força peso de B, que é massa de B vezes a aceleração da gravidade, menos em B a força de tração. Perceba que na hora que a gente soma essas duas equações, a gente fica com massa de A vezes a aceleração A, mais massa de B vezes a aceleração, igual a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Como que ele quer? É a massa de A dividida pela massa de B, eu posso dividir todos os termos da equação por massa de B. Quando eu faço massa de A vezes a aceleração dividido por massa de B, eu fico com massa de A sobre massa de B vezes a aceleração. Quando eu faço massa de B vezes a aceleração dividido pela massa de B, eu fico com a própria aceleração. Massa de B vezes A dividido por massa de B, simplifica massa de B com massa de B, sobra apenas A. E isso é igual a massa de B vezes G dividido pela massa de B. Simplificam-se as massas de B e sobra a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade eu sei quanto vale. Falta só encontrar então quanto vale essa aceleração A para poder determinar o que ele pede na questão, que é a razão entre as massas. Ora, mas é muito fácil determinar a aceleração, porque basta pegar do gráfico quanto é a variação de velocidade, olha para o gráfico, a variação de velocidade é de 0 para 24, vale 24, e pegar a correspondente variação de tempo, olha aí no gráfico, o tempo vai variar de 0 até 6. Então, eu tenho que essa aceleração aqui vai ser 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 é 4. Substituindo aqui, eu tenho massa de A sobre massa de B vezes 4, mais 4 é igual à aceleração da gravidade, que é 10. Massa de A sobre massa de B vezes 4 é igual. Esse 4 que está somando passa subtraindo. 10 menos 4 é 6. Então, a massa de A aqui do cantinho
sobre a massa de B vai ser igual a 6. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo. 6 dividido por 4 é igual a 1,5. Você vai procurar, então, qual é a alternativa que diz para a gente 1,5. Atenção, todas as alternativas estão na forma de fração. A fração que corresponde a 1,5 é simplificação de 6 sobre 4. Dividindo 6 por 2 dá 3, dividindo 4 por 2 dá 2. Então, a alternativa correta é 3 meios. A gente vai encontrar, então, na letra C, e por isso o gabarito é a letra C, 3 meios. Na figura abaixo, um bloco A de massa 3 kg está ligado a um bloco B de massa 2 kg através de um fio e de polias ideais, e a resistência do ar é desprezível. Sabendo que o conjunto encontra-se em equilíbrio estático, podemos afirmar que o módulo da força de atrito entre o bloco A e o plano inclinado em newtons vale. Muito importante na hora da leitura dessa questão que você identifique que ele diz que os corpos que aí estão representados encontram-se em equilíbrio estático. Ora, falou em equilíbrio, você já lembra de força resultante igual a zero. Equilíbrio, você tem força resultante igual a zero. Como são dois corpos, a gente pode olhar para os dois corpos separadamente. Aí aqui eu tenho o corpo A. O corpo A tem uma força de tração, puxando ele inclinado para a direita e para cima. Tem uma força peso, que como está num plano inclinado, compensa que a gente faça a decomposição. Então a gente vai colocar uma força Px para um lado, no caso Px de A, e aqui perpendicularmente a gente vai colocar Px de B, e a gente tem uma força de compressão feita sobre o corpo A, já que o corpo A está apoiado no plano, o plano reage empurrando aqui com uma força normal em A. A gente tem ainda atrito. Só que para a gente saber para que lado está o atrito, a gente tem que saber para que lado o corpo A tende a escorregar. Se o peso x de A for maior do que a tração, a tendência é que A desça e por isso o atrito estaria apontado para cima. Se a tração for maior que o Px de A, a tendência é que o corpo A suba e por conta disso o atrito estaria apontado para baixo. Como é que eu vou saber isso? Eu preciso olhar agora para o corpo B. Quando eu olho para o corpo B, eu tenho nele uma corda segurando ele, então tem uma tração feita por essa corda sobre o corpo. Como é a mesma corda que está presa em A, essas trações têm a mesma intensidade. E aqui, puxando B para baixo, eu tenho o peso de B. Como só tenho essas duas forças em B e B está em equilíbrio, eu já sei que a intensidade da tração é igual à intensidade do peso de B. Essa informação aqui é muito importante. Quanto vale o peso de B? É só calcular, multiplicando o valor da massa de B pela aceleração da gravidade. A questão diz que a massa de B vale 2, a aceleração da gravidade é 10, então eu tenho aqui 20 newtons. Como aqui eu tenho um puxa-puxa entre a tração e o Px de A, eu tenho que encontrar quanto vale o Px de A. Calculando o Px de A, vou colocar aqui embaixo. Px de A é peso de A vezes, como o Px está paralelo ao plano, a gente vai usar o seno do ângulo da base. A questão diz que o seno desse ângulo é 0,5. O peso de A é massa de A vezes a aceleração da gravidade, e isso está multiplicando o seno do ângulo da base, que é 30 graus. A massa de A foi dita na questão vale 3, a gravidade foi dito 10,
o seno de 30 é meio. Fazendo esse cálculo, 3 vezes 10, 30 vezes meio dá 15. Então, eu já tenho o valor do Px de A e eu já tenho também como saber para que lado seria a força de atrito. Perceba que a força feita pela corda tem intensidade 20 newtons e o peso X de A vale 15. Isso quer dizer, então, que o valor da tração é maior que o Px de A. Por conta disso, se não existisse atrito, A ia escorregar para cima. Como tem atrito, o atrito impede fazendo uma força contrária ao escorregamento. Agora que a gente sabe isso, a gente pode calcular então quanto é o módulo da força de atrito. Fácil. É só olhar para o corpo A e a gente percebe que para um lado tem tração, para o outro lado tem Px e força de atrito. Então, em A, eu tenho que força de atrito mais Px de A vão entrar em equilíbrio com a força de tração T. Substituindo, eu tenho força de atrito mais 15 newtons é igual à força de tração 20 newtons. Logo, a força de atrito vai ser igual 15 que está somando no primeiro membro, passa subtraindo no segundo, 20 menos 15 é igual a 5, então a força de atrito que é feita sobre o corpo A vale 5 newtons. A gente vai procurar então qual é a alternativa que diz isso para a gente e a gente identifica que é a letra C. Logo, a alternativa correta é a letra C, 5 newtons. A figura apresenta um plano inclinado no qual está fixa uma polia ideal. O fio também é ideal e não há atrito. Sabendo-se que os blocos A e B têm massas iguais, o módulo da aceleração de B é... Bom, olhando para a questão, a gente tem que primeiro ficar atento ao fato de que ele diz que não há atrito. Ora, se não há atrito e as massas são iguais, como o corpo A está apoiado sobre o plano, a gente vai ter uma decomposição da força-peso e eu vou ter um peso vezes seno. Logo, a força que puxa B para baixo é maior do que a força que puxa A para baixo. Isso significa que B vai descer e A vai subir. Quando a gente faz aqui a separação dos corpos para olhar para as forças, a gente percebe que em B existem apenas duas forças. A força peso aplicada em B e a força de tração feita pela corda. E a gente já concluiu, o corpo B vai estar se deslocando para baixo, então para baixo é positivo, para cima é negativo. No corpo A, que está aqui inclinado, a gente tem a força peso sendo decomposta para facilitar aqui a interpretação do problema em peso Y de A e peso X de A. Está apoiado num plano, então tem aqui uma força normal e está presa aqui por uma corda, tem uma força de tração. Como a gente já concluiu, o corpo A vai se deslocar para cima, então para cima é positivo, para baixo é negativo, e quem tiver perpendicular está em equilíbrio, então PY de A entra em equilíbrio com a normal. Armando a força resultante dos corpos, a gente vai ter que a força resultante em B é a massa de B, que eu não sei quanto é, eu vou escrever apenas M, vezes a aceleração do conjunto. E em B isso vai ser o peso de B menos a tração. Fazendo a mesma coisa com A, já que a gente tem PY de A em equilíbrio com a normal, a força resultante de A é massa de A vezes a aceleração, não sei quanto é a massa, mas é igual a de B, chamei de M. Sobram a tração T e Px de A. Quando a gente resolve esse sistema, lembrando que o peso de B é a massa de B, que é M,
vezes a aceleração da gravidade, G. E aqui a gente lembra que o Px de A é a massa de A, m, vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno do ângulo da base, que na questão a gente sabe que é 30 graus, e o seno de 30 é meio, a gente vai ficar com massa vezes A mais massa vezes A, dá 2 vezes a massa vezes a aceleração, igual. Peso de B é massa vezes a aceleração da gravidade, então é massa vezes 10, menos tração mais tração dá 0, aqui fica menos, peso X de A, que é massa, vezes a aceleração da gravidade, 10 vezes o seno, que é 0,5. Perceba que a gente fica então com 2 vezes m, que multiplica a aceleração, sendo igual 10 vezes a massa, e aqui eu fico 0,5 vezes 10 dá 5 vezes a massa. 10 vezes a massa menos 5 vezes a massa dá 5 vezes a massa. A aceleração, então, vai ser igual a 5 vezes a massa sobre 2 vezes a massa. Massa simplificando com massa dá 1, 5 dividido por 2 dá 2,5. A aceleração, então, vai ser 2,5 metros por segundo quadrado. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. Então, por isso, a gente tem que a alternativa correta é a letra A, 2,5 metros por segundo quadrado. Para levantar um pequeno motor até determinada altura, um mecânico dispõe de 3 associações de polias. Aquelas que exigirão menor esforço do mecânico são somente... Bom, como ele quer saber qual das situações vai exigir menos esforço, a gente precisa olhar em cada uma delas quanto é que é o esforço para equilibrar o corpo que está pendurado. Perceba que aqui na situação 1, a gente tem 2 polias móveis e uma polia fixa. É o que a gente chama de talha exponencial. Nesse caso, a força que é feita pela mão pode ser encontrada dividindo o valor do peso da carga por 2 elevado a um número de polias que é móvel. No caso, a gente tem 2 polias móveis e uma fixa, então eu vou ficar com o peso da carga dividido por 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, a força que é feita nessa primeira situação é o peso da carga dividido por 4. Bora dar uma olhada na 2 agora. Perceba que na questão 2, presa a polia que sustenta o corpo, eu tenho 3 fios. Um fio em cada uma das laterais e um fio preso no ponto central. Os 3 fios acima da polia. Isso quer dizer que essa polia que sustenta o corpo vai sofrer 3 forças iguais para cima. Ora, se vai sofrer 3 forças iguais para cima, a força feita pela mão, neste caso, e que vai se distribuir ao longo do fio, vai ser o peso da carga, como eu tenho 3 fios, dividido por 3. Então, a força, no caso 2, para sustentar a carga, é o peso dessa carga dividido por 3. O desenho está cheio de polia tentando confundir você, mas perceba que na polia que sustenta o corpo tem 3 fios e os 3 fios estão acima, então eu divido o peso por 3. Na terceira figura, eu tenho um arranjo conhecido como cadernal. Esse nome vem de quatre, no francês, que quer dizer 4. Esse tipo de estrutura do cadernal permite que você tenha um ganho, que tenha uma vantagem mecânica de 4. Ou seja, você faz um esforço 4 vezes menor para sustentar a carga. Por que disso?
Presta atenção que você tem 4 polias, 2 delas estão presas por uma haste, as 2 de baixo presas ao corpo. E nessas 2 polias, se você olhar, a gente tem ao todo para cima 4 fios de sustentação. Por conta disso, a força que é feita pela mão no cadernal corresponde ao peso da carga dividido por 4. Olha, na situação 1, eu tenho um esforço de P sobre 4. Na situação 2, eu tenho peso sobre 3. E na situação 4, eu tenho peso sobre 4. Então, a força feita na situação 1 e a força feita na situação 3 têm mesma intensidade. Como eu divido em mais partes, elas são menores do que a força aplicada em 2. Logo, a gente vai ter como resposta as forças aplicadas na situação 1 e na situação 3. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. Então, muita atenção que aqui na situação 1 eu tenho uma talha exponencial e aqui na situação 3 eu tenho um cadernal. Um trabalhador utiliza um sistema de roldanas conectadas por cordas para elevar uma caixa de massa 60 kg. Aplicando uma força sobre a ponta livre da corda conforme representado no desenho, ele mantém a caixa suspensa e em equilíbrio. Sabendo que as cordas e as roldanas são ideais e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado, o módulo da força vale. Quando você olha para a figura, é fácil de perceber que a gente tem aí uma talha exponencial. Lá em cima uma polia fixa e ao longo da talha 3 polias móveis. E a polia de baixo está sustentando o corpo de massa M. Como a gente tem uma talha exponencial, a gente sabe que a força que vai ser feita para equilibrar essa talha é dada pelo peso da carga dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Se você observa na figura, a gente tem uma fixa e 3 polias móveis. Então, a gente vai calcular a força feita para equilibrar, multiplicando a massa M pela ação da gravidade, pela aceleração da gravidade, e dividir isso por 2 ao cubo, já que o número de polias móveis é igual a 3. A massa foi dada na questão, vale 60 kg. A aceleração da gravidade é 10 e 2 à terceira potência é igual a 8. Então, a força que é feita pela mão vai ser igual a 600, tudo isso dividido por 8. Confere aí, fazendo essa divisão, a gente encontra 75 newtons. A alternativa que dá esse valor para a gente é a da letra C. Por isso, a resposta é gabarito letra C, 75 newtons. Simples assim.